Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Ferrari, aluno matriculado pelo 5º semestre do curso de História pela FAECA Dom Bosco, e hoje vou estar apresentando um trabalho sobre o rei Ramsés II, pela aula de História Antiga do professor Fabrício. Ramsés II o Grande foi um faraó egípcio, permanecendo no trono entre os anos de 1279 a 1213 a.C. Seu império foi considerado o mais próspero do Egito. Ramsés II era descendente de uma família de militares. Seu avô chegou ao trono egípcio quando era general do faraó Horemheb, que ao morrer não deixou herdeiros, e nomeou o general para iniciar uma nova dinastia. Ramsés era filho do faraó Sete I e da rainha Tuia. Foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia. Com 10 anos de idade, Ramsés teve certeza que assumiria o trono, ao ser reconhecido como filho primogênito do rei. Para se preparar para assumir o trono, futuramente, seu pai tratou de inserir o filho nas atividades militares ao seu lado. Início do reinado. Em 1279 a.C., Ramsés assumiu o trono, já mostrando que daria muita importância ao setor militar. Mandou construir fortificações nas fronteiras egípcias, que além de garantir proteção, criava uma via que facilitava o deslocamento das tropas militares. No governo de Ramsés, o exército foi profissionalizado. Os guerreiros eram bem treinados, assalariados, além de receber lotes de terra. Ramsés fundou uma nova capital, próxima ao delta do Nilo e das fronteiras, um lugar estratégico para a movimentação das tropas, e foi batizada de Pi-Ramsés, famosa por sua beleza. Conquistas. A primeira grande expedição de conquistas foi realizada no 5º ano de seu reinado, quando o exército de Ramsés seguiu pelo litoral do Mediterrâneo e reconquistou Tiro e ocupou a região do Canaã e Amuru. A tropa, com cerca de 30.000 homens, chegou ao Líbano para lutar contra os hititas. Essa guerra ficou conhecida como Batalha de Kadesh, que aconteceu na divisa dos impérios egípcio e hitita. A batalha durou 15 anos e só terminou após um acordo de paz assinado pelos dois lados e a anistia dos refugiados e acerto de territórios. Com o acordo de paz no norte, Ramsés decidiu expandir o império para o sul, onde os povos que lá viviam não ofereciam perigo, pois eram desorganizados e não tinham equipamentos de guerra. A região começou a ser explorada, pois era possível encontrar grandes quantidades de pedras preciosas. O povo se rebelou e a resposta dos egípcios foi uma verdadeira carnificina contra os métodos rústicos daqueles povos. Com a expansão do império, Ramsés conseguiu considerável fortuna com a exploração dos recursos naturais, o que fez desta época a mais próspera do Egito. Construções monumentais. Foram realizadas diversas construções de templos e monumentos, se tornando o faraó que mais construiu obras desse porte. Das grandes construções que realizou, são conhecidas 6 templos na Núbia, 2 deles encravados na rocha, em Abu-Simbel, com 4 estátuas colossais do rei. O templo de Abu-Simbel permaneceu soterrado pelas areias do deserto até 1812, quando foi descoberta por Jean-Louis Burckhardt. Esposas. Ramsés teve várias esposas, mas a mais importante foi Nefertari. Com ela teve seu primeiro filho. Há relatos que o casal teve mais 3 filhos e 2 filhas. Nefertari estava junto com Ramsés durante as pragas do Egito e viu seu primogênito ser morto na última praga. O túmulo mais famoso do Vale das Rainhas foi construído para a rainha Nefertari, que teria falecido no 24º ano do reinado de Ramsés. Agora eu vou falar sobre a história entre Moisés e Ramsés do livro do Êxodo da Bíblia. Introdução. Os hebreus foram um povo que surgiu, acredita-se, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Tiveram seu primeiro desenvolvimento às margens do Rio Jordão, na árida região da Palestina. Daí vem o seu nome, já que hebreu significa povo do outro lado do rio. Os hebreus são sempre associados à religião, já que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da religião cristã. As maiores fontes de estudo para os pesquisadores do povo hebreu são, primeiramente, os livros da Bíblia. Contudo, por conta do misticismo presente nos relatos bíblicos, muito do conteúdo era de difícil interpretação e precisão histórica.
Vale ressaltar que, em meio a um contexto no qual as religiões eram, em sua ampla maioria, politeístas, os hebreus foram um povo pioneiro no culto monoteísta, ou seja, culto a um único Deus. Assim, o seu traço mais importante é a forte presença religiosa dentro dos seus aspectos socioculturais. Sua história gira em torno da busca pelo seu local sagrado e por fugas de seus opressores, como Egito e Babilônia. De acordo com as Escrituras, Deus escolheu Moisés para ser o seu instrumento nesse processo de libertação do povo. Moisés era um hebreu, que havia sido criado pela filha do faraó, que o encontrou ainda bebê dentro de um cesto boiando pelo rio Nilo. Ele foi criado como príncipe do Egito, ao lado de Ramsés. Era considerado quase como irmãos. Ele era inteirado da cultura e linguagem egípcia e capaz de falar ao faraó em sua própria língua. E apesar de ter sido criado como príncipe do Egito, não se conteve e se defendeu um escravo hebreu, ao ver que esse sofria uma agressão. A partir daí se tornou um foragido daquela mesma terra. Moisés teve que se exilar do Egito por ordem do rei. Anos mais tarde, já casado, vivendo na terra de Midian, o Senhor teria chamado Moisés durante uma tarde de trabalho no campo, falando a ele por meio de uma sarça ardente. No diálogo entre eles, o Senhor encoraja a Moisés que retorne ao Egito, pois já havia morrido quem o perseguia, além de dar sinais a Moisés, com o cajado que se transformava em cobra e a mão, ora leprosa, ora curada, que seria com ele. Vale ressaltar que esse diálogo entre Moisés e Deus evidencia a compaixão de Deus, ao ouvir o clamor do povo escravizado e a existência de uma aliança feita por Deus com Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó. O processo de retirada do povo israelita do Egito foi complicado em vista da resistência do faraó em autorizar a saída do povo. As 10 pragas do Egito são uma série de desastres infligidos pelo Deus de Israel ao Egito, diante da recusa do faraó em libertar o povo de Israel. O episódio está narrado no livro do Êxodo, e são feitas referências no livro dos Salmos, bem como em outros trechos da Torá e Bíblia Sagrada. As 10 pragas foram o meio encontrado por Deus para convencer o faraó a libertar os israelitas. Ao ver o dano que elas causavam à agricultura, ao gado e aos egípcios, o faraó aceitava libertar o povo hebreu. No entanto, assim que elas terminavam, eles voltavam atrás. Por isso, as pragas se prolongaram até a morte dos primogênitos egípcios, inclusive o filho do rei. As 10 pragas foram narradas em forma de poemas oriundos das tradições orais das tribos de Israel. Num sentido mais amplo, contam a batalha entre o poder do deus hebreu e os deuses egípcios. De um lado, temos Moisés e seu irmão Arão. Do outro, o faraó e seus sacerdotes, que tentam repetir as pragas através de suas artes. A partir desse episódio, os israelitas tomaram consciência do poder do seu Deus. Foi instituída a Páscoa e começou a longa travessia pelo deserto, rumo a Israel. Agora eu vou passar as imagens e falar sobre as 10 pragas que assolaram o Egito. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue e ninguém conseguia bebê-las. Essa foi a primeira. A segunda: 7 dias depois, um grande número de rãs cobriu toda a terra e as casas dos egípcios. A terceira: surgem mosquitos que atacaram os seres humanos e animais, causando grande destruição. Desta vez, os sacerdotes do faraó não puderam repetir a mesma experiência e admitiram que era uma obra de um ser superior. Quarta praga: apareceram piolhos em todo o Egito, à exceção da região de Gósen, onde viviam os israelitas. Matança de gado. Todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram, mas não aqueles que eram propriedade dos israelitas. Úlceras surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento. Tempestades de granizo que acabaram com a colheita, o gado e mataram as pessoas que estavam no campo. Oitava: gafanhotos destroem as plantações. Nona: as trevas cobrem o sol por 3 dias. Trevas tão densas que diziam que podiam se tocar nelas. E a 10ª e última praga: a morte dos primogênitos egípcios. Dentre eles,
os filhos dos nobres e até o filho do faraó. O significado das 10 pragas do Egito. As pragas podem ser entendidas no sentido espiritual. Cada um desses flagelos estava dirigido a um deus egípcio específico. E assim, o Deus único de Israel mostra que é superior a todos eles. Ao provar que é maior que a tonalidade dos deuses venerados, Deus revela seu projeto para o povo escolhido e institui uma aliança perpétua com as tribos de Israel. Para celebrar a libertação dos israelitas de escravos para homens livres, é instituída a Páscoa. Deste modo, a recordação das pragas e de todo o processo em torno da liberação dos israelitas é a festa central da religião judaica e celebrada anualmente. Consequências das 10 pragas. Após essa série de desgraças, o faraó deixa partir os israelitas, mas de novo se arrepende dessa decisão. Por isso, manda seu exército ao encalço dos hebreus. Não consegue alcançá-lo, porque uma coluna de fogo separava os egípcios dos israelitas. Ao chegar à beira do Mar Vermelho, Moisés não teve outra opção senão atravessá-lo e apela novamente para a intervenção divina. O mar se abre. Os israelitas o atravessam, mas quando os egípcios o seguem, as águas voltam ao seu curso, afogando-os. Para alguns pesquisadores, Ramsés é considerado o faraó do Êxodo. Agora eu vou passar algumas curiosidades. A múmia de Ramsés II, uma das mais impressionantes descobertas do Egito Antigo. Morto em 1213 a.C., os restos bem preservados de um dos maiores faraós do Egito intrigou. A múmia do faraó foi encontrada em um túmulo coletivo de Der el-Bahri, no ano de 1881. Em 1888, foi levada para o Museu Egípcio do Cairo, onde permanece em exposição. Curiosidade. No ano de 1974, funcionários do museu perceberam que a múmia estava começando a se deteriorar devido a um fungo presente no corpo. Para reverter o estado, o governo egípcio decidiu enviar o faraó para receber cuidados de especialistas na França. Entretanto, nessa época, o Egito exigia que todas as pessoas, vivas ou mortas, tivessem um passaporte para que pudesse sair e retornar ao país. Assim, ele recebeu um documento que eu peguei a foto por escrito que autorizava a saída do corpo mumificado. Durante sua estadia na França, o faraó foi analisado pelo professor Florence Pierre Fernand Secaldi, que foi responsável por descobrir algumas características do imperador. Segundo sua pesquisa, Ramsés tinha pele clara e cabelos ruivos ondulados. Também fora revelado que o soberano continha diversas fraturas e ferimentos de batalhas, além de sofrer de artrite e má circulação. Além disso, o pesquisador acredita que ele andava com suas costas curvadas durante seus últimos anos de vida. Após as pesquisas e a eliminação do fungo, a múmia foi devolvida ao Egito em 1977. Atualmente, o KV-7 se encontra danificado e restam apenas poucos dos objetos que foram enterrados com o faraó, que estão espalhados por museus no mundo inteiro. Já seus restos mortais continuam em exposição no Museu Egípcio.